Quando foi a última vez que você sentiu medo? Bom dia, memorável! Quero iniciar o dia de hoje, o áudio de hoje, te perguntando, e eu gostaria que você anotasse aí no seu caderno das conquistas, quando foi a última vez que você sentiu medo? Foi hoje? Ontem? Semana passada? Mês passado? Há um ano atrás? Tente buscar aí na sua memória a última vez que você sentiu medo ou receio de fazer algo. E muitas vezes o medo, ele vem como um receio de fazer algo novo, ou muitas vezes ele vem como receio de algo que você já até fez ou vem fazendo, mas você fica com medo por conta do que outros vão pensar, por medo do julgamento de outros e por medo do seu próprio julgamento, medo de passar vergonha. Percebeu que muitas vezes um medo, ele vem envolvido em vários outros medos? Você já ouviu aquela citação do filme Depois da Terra, onde o Will Smith fala do medo? Inclusive, já passamos em um encontro e eu até mesmo postei aí o recorte no meu Instagram. Se você não viu, ele diz assim: o medo não é real. O único lugar onde o medo pode existir é em nossos pensamentos sobre o futuro. É um produto da nossa imaginação que faz com que tenhamos medo de coisas que não existem no presente e que talvez nunca cheguem a existir. O perigo existe de verdade, mas o medo é uma escolha. Somos nós que escrevemos nossa história. E trazendo essa construção sobre o medo, eu gostaria de te perguntar: se somos nós quem escrevemos a nossa história, qual é a história que você está escrevendo? Qual é a história que você está contando? Qual é a história que você deseja contar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para as pessoas que estarão convivendo com você? A história de que você não fez por medo, de que você ficou paralisado pelos medos, ou a história que você fez determinadas coisas apesar dos medos, apesar dos desafios, apesar das circunstâncias? Mas por que eu estou trazendo novamente a construção ou a reconstrução desse tema do medo dentro do mês do foco? Porque se nós não conseguimos avançar apesar dos medos, apesar dos desafios, apesar das circunstâncias, é porque talvez o nosso foco esteja no lugar errado, no local errado, na direção errada. E muitas vezes as melhores coisas da vida estão do outro lado do medo. Lembre-se aí da última coisa que você fez, mesmo com medo, aquele arrepio, aquele incômodo de fazer, e você foi lá e fez. Uma parte, falar em público, falar com outra pessoa, não é gostoso depois que você faz, depois que você consegue? É muito bom, é um sentimento de eu fiz, eu fui lá e fiz, eu consegui. Agora tente se lembrar de um sentimento, uma emoção onde você não avançou por causa do medo, onde você ficou paralisado, paralisada. Qual é o sentimento que vem à sua mente, que veio ao seu coração? Consegue perceber a dualidade de um sentimento? Entenda, o medo nem sempre é ruim. Muitas vezes o medo nos protege. O medo nos ajuda na preparação para fazer algo. O medo nos impede de fazer coisas que podem prejudicar a nossa vida e a vida de outros. O medo ruim é o medo que nos paralisa quando precisamos avançar para algo que almejamos. Lembra, você consegue identificar os seus valores? Já falamos sobre isso. Os seus valores
são um indicativo da direção que você vai tomar. Os seus valores serão um indicativo da direção que você vai tomar. Se você tem valores altos, é bem provável que você tome boas decisões. E diante das decisões que você vem tomando e das novas situações que você vai passando, vão surgir novos medos. Quem está tentando algo sempre vai ter medo. Eu tenho meus medos. Eu supero meus medos. E não são poucos. Só que eu não deixo que eles me paralisem. Eu já falei de alguns medos, o medo de falar em público, o medo de falar com outra pessoa, o medo de fazer um discurso. Medos e mais medos. Mas lembra, não precisa ser fácil, precisa ser feito. E se o medo está, por exemplo, travando o meu progresso espiritual, travando o meu progresso emocional, travando o meu progresso profissional, aí eu preciso identificar e eu preciso enfrentar. Esse é o ponto, por isso que a gente começa por entender os medos e os desconfortos. Anote aí, todos os medos que você tem, todos os desconfortos que você tem, anote sem culpa e sem julgamento, coloca tudo aí. Talvez seja um medo de tentar algo novo, talvez você esteja aí começando, iniciando uma nova profissão e tem medo de atender. Não sei quais são os seus medos, mas coloque todos aí para que você possa identificar. Então, um passo importante é que nós possamos entender os nossos medos e os nossos desconfortos. É importante compreender o que são esses medos e desconfortos que tanto nos assombram. Eles podem se manifestar de diversas maneiras. Medo do fracasso, medo da rejeição, medo do desconhecido, medo do abandono, medo de não dar certo, medo de decepcionar alguém, medo de passar vergonha, etc. São muitos medos e tá tudo bem. Não é desnatural sentir medo. O que não pode acontecer é que o medo nos paralise. E o que acontece muitas vezes é que eles acabam nos paralisando, nos impedindo de avançar em direção às nossas metas, aos nossos objetivos. E os desconfortos? Os desconfortos são aqueles sentimentos incômodos que surgem quando nos deparamos com situações novas, desafiadoras ou muitas vezes desconhecidas. E se eu te dissesse que os medos e os desconfortos ele têm um papel importante no nosso desenvolvimento pessoal, no nosso desenvolvimento emocional? Interessante que os medos e os desconfortos, como eu já mencionei, eles não precisam ser nossos inimigos, ele não precisa ser seu inimigo, mas você pode trabalhar com medo como se fosse um mestre, disposto a te ensinar algo. E agora você deve estar com a mente bugada aí, pensando, falando, o que é isso? O que o Alexandre quer dizer com isso? Sabe o que eu queria que você analisasse e refletisse? É que os medos, eles nos desafiam a sair da zona de conforto. Toda vez que nós vencemos um medo, nós vencemos um desafio. O medo nos desafia a expandir nossos horizontes e a descobrir o que somos capazes de alcançar. Como somos capazes de avançar? Lembra, eu sempre falo dos nossos porquês. Quando você tem um porquê bem feito, um plano bem feito, quando surgem os medos, é apenas um medo, é apenas um movimento, é apenas o próximo degrau. Lembra do áudio de ontem? Ação é o próximo passo, o próximo degrau. Exige uma ação de nossa parte, exige uma atitude de nossa parte. Imagine uma semente. Imagine uma pequena semente de feijão, por exemplo. Você vai plantar ela e depois o que precisa acontecer? Essa semente ela precisa romper a casca dura
do solo para poder crescer, para poder florescer. Da mesma forma, nós precisamos romper as barreiras dos nossos medos e desconfortos para alcançar o nosso pleno potencial, para alcançar a vida memorável que almejamos, para alcançar os nossos objetivos, as nossas metas, de forma simples, para crescermos e para florescermos, assim como aquela semente. E aí entra a importância da aceitação e a importância da coragem. Aceitar os nossos medos e os desconfortos é o primeiro passo para superá-los. Reconhecer que eles fazem parte da jornada humana. Os medos fazem parte da sua vida, da minha vida, da nossa vida. Já é algo de extrema importância. Entender que todos nós enfrentamos esses desafios em algum momento da vida nos liberta do peso, da autocrítica e da autossabotagem. Ei, eu não sou especial, eu não sou diferente de você, eu tenho medos também. Pense dessa maneira, pense, olhe para você e diga para você mesmo: ei, eu não sou especial, é normal ter medo, é normal sentir medo, eu sou ser humano e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí entra a coragem, que de certa forma é a chave mestra que abre as portas do crescimento pessoal, do crescimento emocional, do crescimento espiritual, do crescimento profissional, seja qual área você esteja dando foco. Não se trata de não ter medo, mas se trata de agir apesar do medo, de agir apesar dos medos. É sobre dar um passo à frente, é sobre fazer o próximo movimento, mesmo quando as pernas tremem, mesmo quando o coração dispara, quando o coração acelera. E aí a gente começa a aprender com os desafios, não a correr dos desafios. Porque você vai passar a entender que cada medo superado, cada desconforto enfrentado nos torna mais fortes, mais resilientes. É nos momentos de desafio que descobrimos do que somos feitos, do que somos capazes, onde encontramos nossos verdadeiros limites e onde percebemos que somos capazes de ir além, de ir um pouco mais além. É como se estivéssemos esticando um pouco mais a corda do nosso crescimento, a corda do nosso desenvolvimento. Se o seu desenvolvimento pessoal fosse uma corda, ela está bem esticada? Como você se vê? Como você vê as ações que você tem feito e vem fazendo? Será que dá para ir um pouco mais além? Ou será que você travou? Pense em uma montanha que parece intransponível quando vista de longe. Mas à medida que você sobe, um passo de cada vez, à medida que você se movimenta, um movimento por vez, você percebe que cada obstáculo vencido é uma vitória. Cada dificuldade superada é um aprendizado. E o crescimento, a vida memorável, é como uma jornada contínua. É como uma jornada com começo, meio e meio. O crescimento, o desenvolvimento, ele não é uma linha reta em direção ao topo da montanha. É uma jornada cheia de altos e baixos, cheia de picos e vales, de avanços e retrocessos, de conquistas e desafios. Esteja preparado para cair, mas também esteja pronto ou pronta para se levantar com ainda mais determinação. Caia, mas após o tombo, aprenda com ele, limpe as feridas, levante-se e siga em frente.
Mostre para os seus medos quem é mais forte. Mostre para os seus medos quem manda aqui. Lembre-se que os momentos de dificuldade, eles são oportunidades disfarçadas, convites para nos reinventarmos e nos superarmos. O chão não é o fim. O tombo que nos leva ao chão não é o fim. Só fracassa quem desiste. Quem não desiste aprende com cada tombo, com cada deslize e segue em frente. Quem é você nessa ação? Você é daqueles que desistem e retrocedem? Ou você é daqueles que segue em frente, apesar dos medos, apesar dos desafios, apesar dos escorregões, apesar dos tombos? Quem é você? Não sei exatamente quais foram as percepções que você teve após escutar esses áudios, não sei quais serão as suas decisões e as suas ações, mas independente de quais sejam, não deixe, não permita que seus medos e desconfortos o impeçam de alcançar o seu pleno potencial. Encare-os de frente, com coragem e determinação. Lembre-se de que você é mais forte do que pensa, mais corajoso, mais corajosa do que imagina. Você tem dentro de si o poder de transformar os seus medos em força, seus desconfortos em oportunidades, sua jornada em uma verdadeira epopeia de crescimento pessoal. E talvez, só talvez, você não saiba o que significa a palavra epopeia. Eu ia falar para você pesquisar no Google, mas de qualquer jeito eu espero que você confirme. Mas epopeia nada mais, nada menos é do que os feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário. Feitos memoráveis de um herói histórico ou lendário. E é isso que eu espero de você. Feitos memoráveis. Agora respire fundo e dê o primeiro passo. Faça o próximo movimento em direção ao seu crescimento pessoal. O caminho, ele pode até ser desafiador, mas as recompensas são imensuráveis. Avance com coragem. Os seus objetivos estão esperando por você. As suas metas estão esperando por você. E aí eu te pergunto, você vai mesmo deixar que os medos te paralise? Que os medos te impeçam de avançar rumo à vida memorável que você deseja e almeja? E como muitas vezes eu falo, você pode escutar tudo e deixar isso pra lá. Tá tudo bem. A escolha é sua. E mais uma vez, eu separei meu tempo para vir aqui te orientar, te incentivar, te direcionar, te impulsionar e te estimular a viver um dia diferente. Um dia divergente. A viver um dia que vai fazer a diferença na sua jornada, no seu caminho. E a escolha é sua. E aí? Você vai só escutar ou vai colocar em prática? E mais uma vez, a escolha é sua. A decisão é sua. E as consequências, inevitavelmente, também são. Então por que não decidir bem e agir de maneira congruente com a sua nova postura, com a sua visão de vida? Então vamos lá! Bora lá! Fazer do dia de hoje as melhores lembranças e recordações, para serem recordadas, relembradas com muito carinho e muito amor no dia de amanhã. Bora lá criar memórias bem direcionadas, com boas decisões,
ações, com coragem e foco para viver um dia de maneira intencional e memorável. Um beijo aí no seu coração e até o próximo impulso.